Você conhece a melhor consultoria de apostas do Brasil? Siga @Guia das Apostas e veja que com responsabilidade é possível ser muito lucrativo nas apostas esportivas. Bom, Marquinhos, o jogo de ontem contra o Criciúma, Bahia tinha essa vantagem já de 1-0 no placar, em um jogo que provou pelo menos o que eu achava sobre o Criciúma, uma equipe bem organizada pelo Tencate, por sinal, me surpreendeu muito, porque quando a gente viu o Tencate de perto, inicialmente a gente viu o Tencate lá no Londrina, né, se destacando com boas campanhas, mas depois que ele veio aqui para Salvador treinar o Vitória, meio que rolou uma decepção, né, porque eu achava realmente que o Tencate tinha essa condição e agora ele está conseguindo mostrar isso. Subiu com o Criciúma para a Série A e, para mim, fez 2 jogos dignos contra o Bahia. O Tencate, quando ele vem aqui, por exemplo, para treinar o Vitória, eu acho que o Vitória ainda estava muito bagunçado. Verdade. Tinha muito isso. Internamente bagunçado. Ninguém dava certo. Mas o Tencate, quando ele volta para o Sul e começa a comandar o Criciúma, ele sai de uma Série B de estadual. Verdade. Teve isso. Sai da Série C do Brasileiro e chega à Série A do Brasileiro. Então, assim, é um trabalho contínuo do Tencate. Por exemplo, recuperou jogadores como Marquinhos Gabriel. Sim. Felipe Viseu, que depois da passagem dele no Ceará, poucos times tinham interesse no jogador. Então, é um time, Uli, que a gente percebe bem organizado. Ontem teve a estreia do Alano, né? Ex-Bahia. Sim. Também. Mas tem o Arthur Kaique, que não pôde jogar, que já defendeu a equipe na Copa do Brasil. É uma equipe que eu acredito que vai dar trabalho no Brasileiro. Felizmente e infelizmente, ele sofre com um problema seríssimo, que é a falta de jogos na Série A, porque eles só fizeram 3 jogos. Sim. Então, provavelmente, por conta do elenco, eles talvez sofram um pouquinho mais, que vai ter que acavalar os jogos em sequência para poder igualar o número de partidas dos seus oponentes na Série A. Mas o time organizado, sabia o que queria no jogo, Uli. Tanto que o resultado, ele é mais fruto da qualidade do Bahia em definir, obviamente, Perfeito. Principalmente no primeiro gol. E o segundo gol é aquela coisa, né? Perdido por 1, perdido por 1000. E aí o Criciúma se joga todo pra cima. Então, assim, avaliar as duas formas. O Bahia foi competente? Foi. E o Criciúma foi muito, muito, muito equilibrado durante o jogo. Por pouco, né? Não saiu vencendo o resultado por milímetros, diria. Verdade. Até porque o lance foi pênalti, né? Foi pênalti. Indiscutivelmente aqui. Claro que eu tenho certeza que vai ter alguém que vai discordar, mas é aquele negócio, foi na passada, foi sem querer, mas aqui sem querer também é pênalti, é falta, então a sorte mesmo foi um impedimento ali do Bolassi, mas deu susto. Assim, no geral, o Criciúma deu trabalho realmente ao Bahia, como a gente já tinha observado, uma equipe muito equilibrada, mas o Bahia conseguiu ali ter sim controle da posse, controlou o jogo em alguns momentos, conseguiu segurar essa posse, tranquilizar ali também. Tiveram alguns momentos, claro, que o Marcos Felipe fez necessário, acionado ali, mas eu vejo um jogo seguro do Bahia, conseguiu levar o jogo ali para a fase final, onde já estava batendo aquele desespero. Primeiro veio o gol do Depena, depois do Jean Lucas. Essa maturidade que o Bahia está ganhando está me deixando confiante em ver o Bahia jogar. A forma como o Bahia está sendo maduro dentro de campo para determinadas situações, desde o jogo contra o Botafogo, por sinal, se percebe essa maturidade, essa forma como o Bahia está conseguindo ali, não é nem segurar o resultado, mas controlar o jogo para si em momento de vantagem. É uma coisa que o Bahia teve que aprender na marra, né, com as situações que viveu os Bavis, enfim, mas hoje a gente consegue ver uma equipe ligada e madura para controlar o jogo. E também, eita, o celular foi embora. Também tem aquela situação, né, Oli? Defender não necessariamente precisa você ficar todo recuado. Sim. O melhor tipo de defesa, em termos de evitar que o adversário chegue ao seu gol, é com a posse de bola. E o Bahia, nos primeiros momentos, sofreu muito por não ter a posse de bola. Depois que começou a ter a posse de bola, o Bahia evoluiu no jogo. Só para dar uma de ranzinza, eu ainda tenho uma questão em relação ao Bahia. A falta de finalização. O Bahia entrou em alguns momentos com chance de poder finalizar logo de cara e tentava sempre aquele último passe, aquele penúltimo passe para virar o último e existia sempre... Parece que o Bahia só vale gol dentro da área. E só quer finalizar quando tiver a melhor situação possível. Fora isso, vai tentar construir, vai passar para o lado... E é nesse ponto que talvez, aí muitos torcedores vão dizer, não,
mas que falte um cara com fome de gol, um centroavantão mesmo, Sim. que pegando qualquer bola o cara vai bater pro gol. A gente vê o Bahia com muita qualidade técnica, então os jogadores estão sempre procurando um passe a mais para poder achar o jogador em melhor posição. Sim. E às vezes a finalização ela pode ser sim um fator primordial para poder garantir um resultado. O Bahia estava segurando o jogo, teve a oportunidade de finalizar e acabou pecando. Aí vai deixando esse jogo vivo até o final, correndo riscos. Mas, como você bem falou, o Bahia soube tranquilizar, o Bahia soube administrar bem o jogo. O Criciúma foi aproveitando de um... que não é mais uma falha, mas eu acho que assim que é uma força do time do Criciúma, que é a bola aérea. O Bahia se portou até muito bem em relação Sim. a esse Tem tipo de se posicionamento. portado, né? Exato. Canu e Gabriel. O Canu, quando ele erra, ele tenta recuperar na Ou ele teve sequência um errinho ali na saída de bola. no segundo tempo que complicou, mas depois se recuperou. Depois se recuperou. É isso, cara. Eu acho que o time do Bahia está atingindo uma maturidade muito boa e essa maturidade também ela vem principalmente quando o Rogério recorre para peças do banco de reservas e elas acabam sendo importantes para mudança de panorama ou até mesmo manutenção desse panorama. A gente vai falar do Ademir, que entrou no jogo para poder dar aquele respiro com a bola em velocidade e principalmente para mim que o Depena é um achado, né? Sensacional. Ele não só dá uma tranquilidade para o time no setor de meio de campo, ele entra na vaga do Everton Ribeiro, então ele já entra com peso, né? E ele consegue dar tranquilidade do meio de campo, aparece para finalizar e aquele passe de cabeça, aquela ajeitada de cabeça para o Jean Lucas é de quem conhece. É de quem sabe. Porque qualquer outro jogador poderia tentar até dar um passe de cabeça e errar. Ele dosou. Exatamente. Ele olhou e dosou, ele deu um toquezinho na cabeça com a bola para poder deixar a bola o suficiente para o Jean Lucas. Então, assim, é importante. Mais uma vez o Biel entrando no segundo tempo e mudando o panorama do jogo, visto o Bavi, por exemplo, entre outras oportunidades. E principalmente o Depena, para mim, eu destaco como uma peça importantíssima nessa engrenagem do Bahia, nessa mudança de chave do tricolor. Agora, um jogador que a gente tem que destacar foi o Ratão. Sim. Ratão taticamente cumpriu tudo o que lhe foi pedido. Exatamente. A gente destacou nos últimos jogos a forma como o Bahia tem se portado sem a bola, né, com o Tassiano e o Everaldo fazendo ali, marcando ali no corredor, os lados. E ontem o Ratão foi providencial para dar uma segurada ali no Bolassi, porque o cara dá trabalho, viu? E olhe, Ratão em todas as jogadas ali, cumprindo certinho, voltando, deixando ali a vaidade de ficar um pouco mais à frente de lado e cumpriu tudo. Para mim, tem que se destacar isso. E talvez, a gente até pensando assim, o Everaldo não vai. Seria o Biel ou o Ademir, mas o Ratão talvez tenha sido a melhor escolha, porque o Ratão consegue ser um meio da velocidade do jogador de ponta com o centroavante. Então, tipo assim, ele é um cara que tem um faro de gol, mas também é um jogador que joga pelos lados também, em alguns momentos. Então, acho que foi importante essa utilização do Ratão. O Ratão, que era uma peça que já completou um mês, né? Ficou um mês sem ser utilizado, e aí já voltou, já está sendo utilizado. Acho que isso é bacana, esse poder de recuperação dentro do próprio elenco do Bahia. Eu acho que isso chama atenção. E visto, por exemplo, ontem eu estreiei, o Cuesta estava fora por causa de sentir um desconforto, mas, por exemplo, o Marcos Vitor não estava na lista de relacionados, mas espero que o Marcos Vitor esteja trabalhando para poder, numa próxima oportunidade, figurar entre os jogadores que vão para o banco. E aí a gente vê que o Rogério está fechado cada vez mais com aqueles 4, né? Sim. Ademir, Biel, Depena e Rezende são quase titulares do time. Verdade. É quase uma certeza que vão estar em campo. O quinto que às vezes alterna, que às vezes é o Ratão, quando o Everaldo tá no jogo, ou o próprio Estupian também que entra. Mas assim, é bacana te ver, começar a ver uma formatação do time do Bahia, uma mudança, infelizmente ou felizmente, né? Em termos de processo. O Arias foi convocado para a seleção colombiana, então o Bahia vai perder esse jogador durante um bom tempo. Mas aí, como a gente fala do processo, da importância do Rogério em recuperar jogadores, eu espero que esteja acontecendo isso com o Gilberto, para o Gilberto poder substituir o Arias. E vai ser o momento dele, né? Exato. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre o Arias e sobre o Gilberto. Daqui a pouquinho eu vou chamar o Sênio para falar sobre esse jogo, mas só para a gente ter aqui, Marquinhos, os números, as estatísticas que nunca mentem, dizem muito sobre o jogo. Posse de bola, Bahia 51%, Criciúma 49%. Grandes chances, 4 para o Criciúma, 1 grande chance para o Bahia. 12 finalizações do Bahia, 10 do Criciúma. 4 defesas de Marcos Felipe, 3
do Gustavo, goleiro do Criciúma. Faltas 10-8, passes 420 do Criciúma, 453 do Bahia, 14 desarmes do Criciúma, 11 do Bahia e 8-7 número de faltas, 3-1 nos cartões amarelos. Essas foram as estatísticas do jogo Bahia 2, Criciúma 0, lá no Heriberto Wilson. Agora a gente vai ouvir o Rogério Ceni, viu, Marcos, falando, fazendo uma avaliação desse jogo que colocou o tricolor, o Esquadrão de Aço, nas oitavas de final da Copa do Brasil.